Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Diante do confinamento que todos nós estamos inseridos, né? Na verdade, fomos constrangidos a nos situar nessa circunstância. Diversas pessoas têm dado a sua contribuição, têm passado mensagens bacanas, edificantes, outras pessoas nem tanto. Nós achamos por bem também dar a nossa contribuição. Eu trago um trecho da música de Beto Guedes, O Sal da Terra. Se recordem que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Veja que belíssima frase de Beto Guedes. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Nós fomos convidados, ou melhor dizendo, constrangidos a arrumar a nossa casa. Que casa é essa, Herbert? Eu vou trazer aqui, e aí com o auxílio de um amigo nosso, confrade, psicólogo da Baixada Fluminense, César Said, lá do Rio de Janeiro. Eu inclusive postei isso no meu Facebook, fez um texto belíssimo. Ele traz 5 dimensões do que seria essa casa que a gente está sendo convidado a se debruçar sobre ela para tirar uma nova leitura. Uma nova leitura. 5 dimensões. Comecemos pela primeira. A nossa casa ou morada espiritual. Que morada é essa? Para nós, os espiritualistas, e aí todo cristão, por exemplo, é espiritualista. Todas as religiões do mundo, na verdade, são os que se intitulam religião são espiritualistas. Por quê? Porque não acredita apenas na matéria. Acredita que além da matéria existe algo, existe uma vida transcendental ou uma vida espiritual. Todos os espiritualistas consideram que a morte não é o fim, né? Que depois do túmulo renasce uma outra vida, a vida espiritual. E aí, a quantidade de gente, né, que infelizmente está sendo acometida dessa virose é muito grande. E tem um grupo de risco que o índice de mortandade é elevado, né? E aí sai uma reflexão, porque quando nós somos visitados, ou quando um parente nosso vem a óbito, nós somos constrangidos a meditar sobre a transitoriedade da vida na Terra. Nós somos apenas passageiros aqui, transeuntes, estamos num caminho. Daí porque Jesus diz, eu sou o caminho, né? Porque o modelo que ele deixou para a gente traçar é um modelo de caminho aqui na Terra transitório, porque a qualquer momento chegamos, um de nós ou algum parente nosso vai chegar no mundo espiritual. Mas, Herbert, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente vê milhões ou milhares, não chegou a milhões ainda, graças a Deus, mas quando a gente vê milhares de pessoas morrendo, pessoas inclusive com idade, com pouca idade, jovens. Então, na Itália está morrendo muitos jovens também, que estão no grupo de risco por alguma enfermidade crônica. Nós temos que pensar na transitoriedade da vida. Nós não somos nada, nós estamos numa posição social, numa família, administrando bens pela misericórdia divina, mas a gente tem que pensar que a qualquer momento existe uma casa, que é a casa espiritual, que é a nossa essência, né? Que é maior do que tudo isso. Que a morte não é o fim, que a morte não é motivo de desespero, que a morte não nos deve deixar em pânico. Não. São processos naturais. A semente lançada ao solo renasce,
e uma outra planta vem. Assim é. O corpo é lançado, o pó retorna ao pó e o espírito renasce, triunfando, né? Ou como diria, para finalizar essa primeira parte, essa compreensão da nossa morada espiritual. Não que eu queira dizer aqui que, então vamos todos retornar, não, para a morada espiritual, não. Eu só estou dizendo que é bom parar nesse momento para reflexionar, para fazer uma reflexão sobre a transitoriedade do mundo material, né? Ou como diria Ana Vilela, a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. É uma primeira reflexão que nós fazemos. Milhares e milhares e milhares de irmãos nossos estão partindo para... Oremos por todos eles. Não é o fim da vida. Eles ganham uma outra dimensão na existência que é uma só. Que é uma só. Como diz Paulo de Tarso. A vida a gente só tem uma. Mas ela pode estar na carne ou em espírito. Mas é uma só. Pois bem, essa é a primeira leitura que a gente pode tirar. A segunda é: qual é a nossa casa? Será que a nossa casa é a que nós nos situamos? Eu, por exemplo, moro em Natal. Alguém mora em Brasília. Outro mora em Wuhan, na China. Será que a nossa casa se circunscreve ao nosso ambiente doméstico? Vimos que não. A nossa casa, na verdade, é a terra. Porque o que acontece em Wuhan com 15 dias afeta a Itália, afeta os Estados Unidos, afeta o Brasil, afeta a África do Sul. Ou seja, estamos de mãos dadas no mesmo barco, queiramos ou não. É uma outra reflexão da casa. Para a gente atentar para a casa que todos nós moramos, que é a terra. Então, quando eu jogo um lixo fora do meu carro, eu não estou jogando fora, porque não tem fora. Eu estou jogando dentro da minha casa. Isso está mostrando para a gente, trazendo uma reflexão, para que tenhamos mais cuidado com a poluição que produzimos, o lixo que produzimos, o consumo desenfreado afeta. Quem tem muito, tira de quem não tem. Quem só quer para si, tira daquele que precisa. Acumulação desproporcional. É momento de se meditar sobre isso. Porque tudo o que fazemos aqui, afetamos a nossa casa. Qual casa? A terra. Mas tem uma terceira forma também de reflexionarmos acerca da nossa casa, que foi a necessidade de voltar para casa. Estou eu aqui confinado, a grande maioria de vocês também, né? Eu estou inclusive fazendo trabalho remoto, não estou saindo de casa em hipótese alguma, nem para ir no supermercado, né? E no retorno para casa nós fomos desafiados a conviver mais com filhos, sogras, a estar mais junto da esposa, a ter mais contato, coisa que a gente não tinha muito, porque na correria da vida, no vai e vem da vida, né? O nosso momento com os nossos filhos eram poucos. É bom reconhecer isso. Os nossos momentos com nossas esposas, nossos maridos também eram poucos.
com as redes sociais, as relações se esfriaram muito. Isso também estava previsto por Jesus no sermão profético. Por abundar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estávamos muito distanciados uns dos outros e fomos convidados agora a cozinhar juntos, a brincar juntos. E ver o quanto isso é bom. E também ver que na convivência a gente precisa exercer renúncia. Porque um casamento, por exemplo, eu costumo dizer nas minhas falas, nas nossas palestras, um casamento não se sustenta naquele que tem razão. Um casamento se sustenta naquele que primeiro exerce o perdão. Naquele que primeiro renuncia, que compreende o outro. Mesmo sabendo que o outro está errado, ele ama. Né? E agora nós estamos sendo convidados a nos aproximar e exercitar em casa a renúncia, a abnegação, a cooperação. Né? Valores que estavam adormecidos nesse frenesi do mundo em que nós estamos vivendo. Então, um novo desafio, a arrumar a casa, o nosso lar. Essa foi a terceira forma. A quarta forma de analisarmos a casa, o nosso corpo. É a nossa morada também. Nós que somos espíritos, quando entramos na carne, recebemos um corpo. E agora estamos vendo a necessidade de cuidar também dele. Porque se a gente ficar só na cozinha, não praticar um exercício, não fizer uma caminhada, a gente pode, inclusive, adoecer o corpo. Você pode se livrar de um vírus, mas daqui a pouco ter uma doença cardíaca, né? Desenvolver uma diabetes, que Deus nos livre. Mas é preciso cuidar também do corpo e nós estamos sendo constrangidos a analisar tudo isso ao mesmo tempo. A importância de lavar as mãos, a importância da higiene pessoal, tudo isso estamos sendo convidados a reanalisar. Sem sombra de dúvida, sairemos dessa situação, porque tudo na vida passa. Passaram todas as pestes, essa também vai passar. Sairemos dessa com um cuidado redobrado com a higiene no planeta. No planeta. E para cuidarmos melhor da nossa saúde corporal. Né? E por fim, a quinta e última forma de analisar o nosso retorno para a nossa casa mental. E aqui vai exigir de nós uma atenção maior. Porque é na mente onde tudo começa e onde tudo termina. A mente humana, as emoções, os sentimentos, se não for bem trabalhados, é pior do que a doença orgânica. Inclusive, uma mente perturbada diminui a imunidade. Uma mente perturbada, ou uma mente triste, sintonizada com a tristeza, com o rancor, com o ódio, pode desencadear um processo depressivo que todos nós sabemos tem levado muitos de nossos parentes para a casa espiritual. Num processo grave de ferimento da lei divina pelas portas do suicídio. Gravíssimo, né? Pontuemos. Mas tem levado. Por quê? Porque nós achamos que temos apenas que cuidar do mundo exterior, quando, na verdade, o mundo mais difícil de nós lidarmos é com o mundo das nossas emoções e dos nossos pensamentos.
Então, estamos mais do que nunca sendo convidados a analisar com muita cautela, paciência e calma a nossa casa mental. A nossa casa mental. Tem uma teoria da psicologia que diz que na vida 10% das coisas que lhe ocorrem não depende de você. 10%. São força das circunstâncias. 90%, porém, da sua vida é o quê? A forma como você se comporta diante da vida. Então veja que às vezes a gente bota muita culpa nas circunstâncias, nos outros, né? Mas não, é 10%. 90% é a forma como você responde. Então, diante de uma pandemia dessa, nós temos que estar cuidando dos nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que não venhamos a responder de forma agressiva, intempestiva, ou engrossar a fila dos desesperados, dos que estão em pânico. E aqui, para finalizar essa reflexão, né, do cuidar da nossa casa, do arrumar a nossa casa, na expressão da música de Beto Guedes que citamos, a gente traz algumas dicas que diversos especialistas estão falando e que você já deve ter visto aí em alguma mensagem no seu WhatsApp, no Facebook. Dicas para o controle do medo e da ansiedade, né? Entre outras emoções que venham a nos desarmonizar. Mas o medo e a ansiedade são as mais gritantes para esse momento. Por quê? Porque todos nós estamos com medo. Estamos ansiosos. Com medo por quê? Porque ninguém quer contrair o vírus. Não é verdade? E a ansiedade é porque a gente não sabe o dia de amanhã. Questões financeiras que estão envolvidas, empresários que estão perplexos, ninguém sabe. Então são sentimentos normais. Normais, agora que precisam ser controlados. Porque senão nós podemos descambar para algo muito mais sério, né? Principalmente se todos vibrarem na psicosfera do medo. Né? Aí a gente vai agravar, porque o medo é um vírus também, que pode ser disseminado, né, entre nós. Pois bem, a gente traz algumas dicas aqui para o controle, para que você receba esses sentimentos, essas emoções, com compaixão, para que você possa, sem julgá-los, sem condená-los, sem fazer comparação com A ou com B, você possa se sentir bem com esses sentimentos, se sentir em harmonia. Primeiro, ter cuidado com o volume de informações. É informação demais. E o WhatsApp, por exemplo, é em tempo real ali, todo mundo movimentando. Se você ficar o tempo todo olhando, a gente não dá conta. Augusto Cury, né, grande psiquiatra, né, um grande estudioso da mente humana, ele fala nos livros dele sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? Dado o volume de informação que a gente tem, que a gente não dá conta. Então é preciso tirar um momento para ir ler aquilo, tirar um momento para ver um noticiário e não ficar se alimentando constantemente. Você sai do Facebook, vai para o Instagram, do Instagram para o WhatsApp. Não tem quem aguente. Primeiro o volume de informação, depois o que você vai ver, porque se você ficar só vendo o que não presta, me desculpa a expressão, lixo, informação que só vai te trazer angústia, te botar para baixo, te deixar triste, se você ficar se alimentando nisso,
sua frequência de pensamento vai entrar nessa vibração e você vai ficar para baixo. Onde agora todos nós estamos precisando de otimismo. Então, tem que não apenas diminuir a frequência de informação, mas também a qualidade de informação. E outra coisa, e vai passar o que adiante? Todos nós gostamos de apertar o dedinho para compartilhar. Vai compartilhar o quê? O que for bom, o que for útil, o que for verdade. Antes de passar a mensagem, confere. E aí a gente recorda dos 3 crivos de Sócrates, grande filósofo do passado. Ele dizia, quando você for dizer alguma coisa a alguém, observe primeiro se aquilo é verdade. Segundo, se é bom, porque se for mentira, já está descartado, né? Não é para passar. Se é bom. Por quê? Porque você pode dar, mesmo sendo verdade, você pode dar uma informação que vai baixar com o nível emocional da pessoa. Vai deixar as pessoas tristes, angustiadas, com medo. Então, se é verdade, mas não é bom, não é para passar. Terceira, é verdade, Herbert? Beleza, vou passar. É bom? Vou passar. Mas a pergunta, é útil? Vai servir algo bom para alguém? De bom para alguém vai ser útil? Porque pode ser até uma coisa boa e uma coisa verdadeira, mas que vai encher linguiça. Algo que não vai somar para a vida das pessoas. Daí porque não passar adiante essa informação. Por outro lado, aproveitar esse momento em casa para ler aquele livro que você sempre quis e nunca teve tempo para ler. Assistir palestras, o YouTube está rico. Eu sou evangélico, assistir as palestras evangélicas. Eu sou espírita, palestra espírita. Vou olhar, sou católico, vou assistir as missas, né? Ler bons livros, né? Está na hora da gente ocupar o tempo com algo que enriqueça a nossa cultura e a nossa mente. Programar o dia, os especialistas têm disso, porque se você amanhecer o dia e não tiver nada para fazer, mente vazia a oficina do diabo, né? Isso é um adágio popular e é verdade. Então é preciso acordar, fazer uma oração, fazer uma prece. Quem gosta de meditar, fazer uma meditação. Programar o dia. Eu, por exemplo, estou trabalhando, tenho o horário de trabalhar, a hora de começar, a hora de terminar, não é a qualquer hora, né? Faz tudo como se fosse, tentar fazer como se fosse o normal. As crianças, qual é a hora que as crianças estudavam? Os pais ensinam, se tiver como, vamos continuar estudando no mesmo horário, né? Então, ocupar o tempo de forma útil, limpando a casa. Chegou a hora do almoço, vamos para a cozinha fazer a comida, mas programar o seu dia, né? Atividade física, já falei, orar, meditar. A quarta e última dica, busque ser protagonista da fraternidade e da solidariedade. Hoje mesmo eu estava vendo um grupo que está fabricando máscaras, né, para doar. Outros estão sendo solidários para entregar a idosos alimentos em favelas, né? Outros de casa estão fazendo bem. É possível contribuir com alguém, é possível dar uma mensagem de incentivo se não tem como contribuir. Ou seja, nós podemos ser úteis com uma prece. Com uma prece, pelo mundo você é útil. Então, usar o seu tempo também para ser útil, ser fraterno, ser solidário. E mesmo ligando para familiares, mantendo contato. Eu, por exemplo, reservo na semana períodos para conversar com a minha família. É um momento de muita alegria. A gente faz uma oração juntos. Então, liga para os parentes, aquele parente que você não falava, liga para ele, pergunta como tá, né? Tenta
tenta se integrar, mesmo que de forma virtual, mas é possível nós nos integrarmos uns com os outros. E se você se sente só, não tem ninguém para conversar, se sente um pouco abandonado pela família, também existem recursos, e aí a gente divulga sempre o CVV, o Centro de Valorização da Vida, a ligação gratuita 188. Você quer conversar? Liga para eles, eles vão lhe atender, vão lhe receber com o maior carinho, uma escuta qualificadíssima. O Centro de Valorização da Vida. São verdadeiras almas de Deus, os voluntários do CVV. São samaritanos. É aqueles que acolhem os que estão caídos e que todo mundo passa, o religioso passa, não atende, o levita, o sacerdote passou, né? Depois o levita passou, ninguém atendeu o samaritano. E por último, vem o CVV, né? Eles acolhem mesmo, né? Mas isso é para você que não tem como interagir, né, e se comunicar por as mais diversas circunstâncias. E para finalizar, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa contribuição que nós estamos dando no dia de hoje, vamos ler um comentário, como eu falei no início, do benfeitor Emmanuel, um livro escrito em 1952 chamado Fonte Viva, mensagem 147, intitulada Refugia-te em paz. Momentos de confinamento. Refugia-te em paz. O benfeitor comenta uma passagem de Marcos, capítulo 6, versículo 31, onde está escrito: havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. Né? Jesus, antes de multiplicar os pães, ele chega para os apóstolos e diz: refugia-te num canto à parte. Né? Por quê? Por que ele disse isso? Aí comenta o evangelista. Porque era um tumulto, era todo mundo indo, vindo. E aí ele diz, é preciso chegar uma hora para ter acesso numa dimensão mais profunda com Deus, acalmar-se, calar-se, refugiar-se, recolher-se. Por isso que essa mensagem é muito propícia para a nossa atualidade, porque nós estamos sendo convidados, para ser mais preciso, constrangidos a recolher-se. Comenta o benfeitor. O convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Então, mano, nos dias de hoje nunca foi tão oportuno. Veja a beleza da mensagem. Todas as estradas terrestres estão cheias do que vão e vêm. Somos nós. Atormentados pelos interesses imediatistas. São os interesses da matéria. O meu emprego, a minha academia, as minhas coisas, os meus desejos, satisfazer os meus interesses. São os interesses da carne, transitórios. Né? O ganhar dinheiro, os interesses imediatistas. Todo mundo fica nesse vai e vem na vida, preocupado com isso, sem encontrar tempo para a recepção do alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas do ouro e voltam carregadas de desilusões. Porque quando você volta para a casa paterna, o que é que você leva daqui? Lá é o reino espiritual. É o que você fez de bom, as virtudes que você adquiriu no âmago do ser. São as virtudes do espírito. O que é material, não vai nada. O caixão fica até com o corpo. Né? Você não vê o costume dizer que no inventário, o de cujos, aquele que faleceu,
o inventariado não está lá brigando pelos bens, não. É a família que fica. Aí ele diz, volta carregado de desilusão, porque aqui briga pelo poder e pelo tema, e quando chega lá vê que essa briga só trouxe desilusão e vazio existencial para o espírito. O mundo não, o mundo aplaude isso. Outras muitas correm as aventuras sedentas de novidade emocional, ou seja, a busca pelo prazer e pela satisfação dos desejos emocionais. Muitos, por exemplo, vivem se vitimizando, se alimentam da culpa, outras dos prazeres da matéria, das aventuras emocionais, né? E regressam com o tédio destruidor. Quando volta para a casa espiritual, veem que essas emoções da carne, fugazes, só trouxeram tédio. Continua o benfeitor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para a manifestação das religiosidades, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto das almas. As igrejas, nos diversos segmentos religiosos, se proliferam dia a dia. É tanta denominação que ninguém conta mais. No entanto, nunca vimos tanto desencanto na alma humana. Está aí os índices de depressão, de ansiedade e de suicídio. As pessoas não estão dormindo sem tomar remédio. Ninguém está conseguindo dormir se não tomar um remédio. Um ansiolítico, um remédio para acalmar. Os bromazepam da vida, os PAN, né? Essa família aí. Eu não sei nem se é esse mesmo o nome, mas são os remédios para acalmar a ansiedade, né? E as tristezas que muitos hoje estão acometidos. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. O trabalho forçado, né? Vai diminuindo, o trabalho mais físico. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. Né? A gente mesmo está situado num país hoje preocupado com o desfecho dessa pandemia no ponto de vista econômico, apesar de a tecnologia e as pessoas estarem trabalhando de casa. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Ou seja, a gente cresceu em tecnologia, em ciência, em desenvolvimento tecnológico, até na própria medicina. No entanto, a ignorância moral e o vazio das almas nunca foi tão grande. É isso que ele está desenvolvendo aqui. Avançou a técnica de produção econômica em todos os setores, diferenciando o algodão do trigo, intensificando-lhe as colheitas, mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Ou seja, o mundo nunca teve tão rico, mas gente na África, na Etiópia, morre de fome todo dia por falta de pão, de vestuário, as crianças pegando doenças porque não tem nem uma roupa para vestir. Né? Ou seja, é como não, nós estamos crescendo em egoísmo, no individualismo, no culto do mamon, esquecendo a solidariedade e a fraternidade, esquecendo de dar as mãos uns aos outros. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade nas academias. Livros e mais livros de teorias sociais.
E nunca houve tanta discórdia. Nós vivemos num mundo polarizado entre direita e esquerda, num planeta. O Brasil não é diferente. A discórdia, a intriga, as pessoas saem do campo da opinião política, que é democrática. É democrática, cada um exerce a sua cidadania, a sua democracia, mas sai do campo da discussão teológica para ferir umas às outras, se alimentando, na verdade, da intriga, da discórdia, do menosprezo ao semelhante. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus junto ao apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso. Procura desorientada porque você está com sede de achar algo nessa correria infindável, né? E encontrando o vazio. Entre a mocidade leviana, a nossa juventude na busca do álcool e das drogas, e a velhice desudida, terceira idade deprimida, é onde tem o maior índice de suicídio. Entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito. Menosprezamos a nossa saúde do corpo, né? E quando temos uma doença, achamos que Deus esqueceu de nós, que estamos esquecidos da misericórdia de Deus e não aproveitamos aquele momento para crescer. Entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Aqui é o mais grave. Quando você volta para lá, volta desesperado, porque aqui buscou os interesses imediatistas, transitórias, individualistas, egoístas, esquecendo o convite de Jesus para a fraternidade, a solidariedade. O que nós estamos vendo hoje, estamos sendo convidados a fazer hoje. Ó, meu amigo, conclui o benfeitor, e aqui nós iremos encerrar nosso comentário. Se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, o Cristo, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. É o que estamos vivendo. É possível que não encontres um jardim exterior que facilite a meditação. Lá fora não temos mais jardim para facilitar a nossa meditação. Nem de casa estamos podendo sair. Nem algum pedaço de natureza física onde repouses do descanso material. É possível que nem tenhamos um lar adequado, uma morada adequada. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz e de justiça, do amor e da felicidade reais. Não é a paz e a justiça que tem lá fora. Não é a felicidade e o amor que o mundo te convida a seguir, mas a felicidade e o amor reais. Ou seja, aquela que preenche a tua alma de alegria e de paz. E aí eu termino. E ele diz, a que o Senhor te destinou. Porque todos nós somos fatalmente destinados à conquista da paz interior. Porque somos perfectíveis, somos moldáveis. Estamos passando por esse processo de burilamento agora, para voltarmos para nós mesmos, para encontrarmos a paz em nós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, disse Jesus. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Namastê.